Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, segue aqui mais uma aula sobre o leitor de cor, só que dessa vez explicando como interpretar os seus resultados. No primeiro vídeo, eu ensinei vocês como manusear o equipamento, como fazer as medições, tá certo? E agora a gente vai saber como interpretar aqueles resultados que são mostrados ali naquela telinha, tá certo? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, bem rapidamente, uma introdução bem rápida, tá? A CIE, que é a Comissão Internacional de Iluminação, é uma organização considerada autoridade nessa parte de ciência, de luz e cor, tá? E eles definiram 3 espaços de cor. O CIE é XYZ, LCH e LAB. Tá? Para comunicação e expressão das cores. Então, lá no nosso equipamento, quando vocês lembrarem, a gente fez a identificação de LCH e LAB. Essas duas informações, tá? E aí, sendo que o espaço Lab, né, ou CIELAB, tá? Como é muito conhecido, ele é mais popular, tá certo? Então, ele bota aqui, atualmente o mais popular dos espaços de cores uniformes usados para avaliar as cores. Ok. Vamos na prática entender como é que funciona. Então, quando a gente fez lá a nossa leitura, mais uma vez, a gente expressou os resultados em LAB, LAB e LCH. Né? Vocês viram que tinham 2 botõezinhos. Primeiro eu fiz a medição em LAB e em seguida eu apertava no botãozinho LCH. Tá? Primeira coisa, os 2 L's aqui significam a mesma coisa, significam luminosidade, ok? E tá aqui expresso ó, nessa coordenadazinha aqui, para ilustrar, onde o número 0 vai representar a cor mais escura. E o número 100 vai representar uma cor mais clara. Mas, logicamente, que não é só 0 e 100, é todo, né? É de 0 a 100. Então, ele vai andar nessa coordenada L, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Que quanto mais próximo de 100, mais claro é a minha amostra. Quanto mais próximo de 0, mais escura é a minha amostra. Então, isso significa o L, tá bom? A luminosidade. O A vai significar a coordenada que vai variar entre o vermelho e o verde, ok? Quando for positivo o A, ele vai estar na coordenada vermelha, né? Ali na parte vermelha. Quando o A for negativo, ele vai estar ali naquela coordenada verde. Então, deu A negativo, você sabe que ele está mais esverdeado. Deu um A positivo, aquela amostra está mais avermelhada. O B vai trabalhar ali na coordenada entre o amarelo e o azul. A mesma lógica. Quando for positivo o B, a amostra vai estar mais amarelada. Quando for negativa, a amostra vai estar mais azulada. Tá certo? O C, ele não é uma coordenada. Tá certo? Se a gente fosse olhar mais ou menos isso aqui, o A seria uma coordenada X, o B seria a coordenada Y, e o L estaria ali numa coordenada Z, tá certo? Mas o C, ele não está dentro dessas coordenadas. Ele vai ser uma interseção entre as cores A e B, tá? Elas vão se interceptar e a gente vai ter ali a nossa cor, que vai ser o nosso croma, que é o nosso C. E esse C, ele é calculado. Então, o próprio equipamento, ele calcula essa informação para você. Quando a gente aperta lá no botãozinho LCH, que ele muda, né? Então, ele já nos dá essa continha pronta. Mas, se ele não desse, por exemplo, com as informações de A e B, eu jogaria isso na fórmula, no Excel ou na mão mesmo, e acharia essa informação. Então, o C é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá certo? E aí, a gente acha a informação. Então, ela pode ser dada pelo equipamento ou calculada por nós. O H vai ser o ângulo de tonalidade, tá certo? Ele vai dar o ângulo, que é dado por essa formulinha aqui, né? Tangente de menos 1 de B dividido por A, tá certo? Então, esse aqui a gente pode fazer na calculadora, ok? Ou no Excel, deixar a formulinha montada e também achar essas informações. Ou, mais uma vez, apertando na coordenada LCH, ele já nos dá essa informação, tá certo? Vamos ver isso de forma mais prática. Esses dados aqui são dados reais, né, que eu fiz de uma análise de um tomate e eu trouxe aqui para vocês verem como é que fica. Então, vamos olhar aqui as coordenadas, ó. Percebam que aqui eu tenho a coordenada Y, aqui o X,
tá certo? Variando do negativo ao positivo, os dois. E aqui no meio eu tenho a minha luminosidade, que seria tipo o eixo Z, né? É tridimensional ali, tá certo? Aquelas três coordenadas, x, y, z. Quando eu achei o L, né? O L deu 50, por exemplo. Então, só para vocês se situarem, esse círculo, ele é como se ele andasse pela coordenada da luminosidade. Agora ele está no 50, nessa análise. Mas eu poderia ter analisado outra amostra e ele ter dado 40. Então, ele ia descer mais um pouquinho. Né? Poderia dar 60, ele ia subir. Então, ele fica andando, tá bom? Então, tá 50, ele nem tá preto, nem tá branco, ou seja, nem tá muito escuro, nem tá muito claro. Ele tá ali intermediário, como se fosse um cinzinha, alguma coisa do tipo. Então, 50. Encontramos aqui um A de 23,4, ele tá positivo, então ele tá no quadrante positivo, então ele tende a ser mais vermelho, essa amostra tende a ser mais vermelha, então a gente já pega essa informação daqui. Veja, eu não tô nem mostrando qual foi a amostra que eu analisei, eu não tô nem, para nem dar nenhuma dica aí. Só pelas informações aqui a gente vai saber mais ou menos como é essa amostra. Então, perceba que ela é mais puxada para o vermelho. No B, ele também foi positivo, então ele está ali no quadrante positivo, na parte positiva, então ele está puxado para o amarelo, então ele tem uma coisa mais avermelhada e amarelada, tá certo? Mas aqui eu ainda não encontrei a cor. Não encontrei a cor. Eu sei que ele é um pouco avermelhado, um pouco amarelado, né? Nem é verde, nem é azul, digamos assim. Mas qual é a cor exata? Então, essa cor eu acho no croma. Então, quando eu intercepto esses dois pontos, né? Coloco ali, eu acho o ponto do croma, que é o ponto da minha cor. Então, a minha cor vai estar aqui, entre o quadrante amarelo e o quadrante vermelho. Então, todas as cores que vão se juntando ali, né? No padrão de cor, se a gente pegar um círculo de cor, então, o croma foi o 41,9. Então, a cor dessa amostra que eu analisei é 41,9, tá certo? Aí você vai dizer, mas ela é o quê? Ela é amarela ou é vermelha? Ela nem é amarela, nem é vermelha. Ela é uma junção de amarelo com vermelho, tá certo? E ali é como se entrasse naquele degradê do mundo das cores, tá certo? Onde as cores vão se misturando e depois, né, saindo para outra, como se fosse o arco-íris, né, que tem várias cores. Então, o nosso croma, a nossa cor é 41,9, então um valor numérico, tá? Eu não sei como dizer a cor da forma da palavra cor, qual seria, né? Mas em forma numérica eu tenho como fazer isso. E o nosso ângulo, eu traço aqui, né, ó, a tangentezinha, tá? E eu tenho aqui o nosso ângulo de tonalidade, que foi um ângulo de 56 graus, tá certo? Fazendo agora, mostrando aqui, né, uma análise de tomates, por exemplo. Eu peguei 3 tomates, você percebe nitidamente que eles são de cores diferentes, né? Cada um numa maturação diferente. E plotamos aqui essa tabela, tá? Percebo que na tabela o L, a iluminação, tem valores diferentes. Então, quanto mais próximo do 0, mais escuro. Quanto mais próximo do 100, mais claro. Então, qual foi a amostra mais escura? Bom, obviamente eu já vejo que é a amostra 3, né? E isso se confere de forma numérica, ó. Foi 41 aqui, mais próximo do 0, mais escuro, tá? O A está variando ali entre o verde e o vermelho. Então, percebam que o maior valor que nós encontramos aqui foi o 30,1 positivo, que significa que é a amostra mais vermelha. Então, a 3, de fato, é a amostra mais vermelha, tá? E quem é a amostra que está mais puxada para o verde, né? É a amostra 1, e é tanto que ela deu negativa. Está lá na quadrante negativo, então ela está mais esverdeada, de fato. A amostra B vai variar entre o azul e o amarelo. Todas foram positivas, então nenhuma está puxada para azul, né? Todas estão ali no quadrante, né, amarelo, tá? O C, como eu falei, ele é calculado e o H também. Então, as cores dessas 3 amostras são essas aqui. Para a amostra 1 ficou 32,6, para a amostra 2, 41,9, para a amostra 3, 38,1. Vamos ver isso aqui num gráfico, tá? Então, eu plotei aqui o gráfico. Tá aqui nossas 3 amostras, tá certo? Percebam que o maior ângulo obtido foi para a amostra 1, ó. Percebam que ele se distancia bastante aqui, ó.
tá? Aqui vai ter o ângulo de 90 graus, né? Aqui temos o ângulo de 90, se puxar para cá é ângulo de 180 e assim vai. Então, perceba que ele passou do ângulo de 80, então, ó, 101,4 está coerente nossas informações, né? A amostra vermelha é o que tem o menor ângulo, né? O ângulo de 37,9. E cada pontinho desse aqui é o nosso croma, né? Que são essas cores, esses valores numéricos que estão plotados aqui. E eles estão expressos aqui nas coordenadas, tá certo? Então, eu teria a cor de cada amostra, de forma numérica. Outra informação que eu mostrei lá para vocês, que o equipamento nos fornece, é justamente essa diferença de cor, tá certo? Quando eu quero comparar amostras. Nesse caso, eu comparei duas amostras, né? Uma amostra mais vermelha e uma amostra mais um pouquinho amarelinha ali, não tão vermelha assim. A diferença é o que, pessoal? É um menos o outro, tá certo? Então, quando a gente pega o equipamento que faz a primeira leitura, né, na coordenada LAB, por exemplo, ele vai dar lá essas informações. Se eu não zerar o equipamento e já for para a segunda amostra e apertar para fazer a verificação, ele me dá a diferença. Agora, se você zerar, né, quando você for medir a segunda amostra, ele não vai dar a diferença, ele vai dar as coordenadas LAB para aquela amostra que você está analisando. Tem que lembrar desse detalhe. Se você quer que o equipamento lhe dê já a diferença entre um e outro, tá? Você não pode zerar o equipamento, tá? Qualquer coisa, dá uma voltada lá no vídeo de instrução de como usar o equipamento e vocês vão ver esse detalhe. Mas beleza. O ΔL é o quê? É a diferença, né? Em mais claro e mais escuro. Se o ΔL for positivo, ele é mais claro. Se o ΔL for negativo, ele é mais escuro. O ΔA vai ser a diferença entre o vermelho e o verde, que é a coordenada dele. Positivo é mais vermelho, negativo é mais verde. É só lembrar dos quadrantes. O ΔB vai ser a diferença entre o amarelo e o azul, sendo positivo, amarelo, negativo, azul. Né? Azul, né? Mais azul, mais amarelo. O ΔC, né? Vai ser também a diferença de croma, porque como a gente viu, a gente pode encontrar o C, né? E aí, esse ΔC vai nos dizer se essa cor é viva, opaca, clara, escura, pálida, intensa, se aquela amostra, né? Ela tá nessas conformidades aqui. E eu vou mostrar isso no gráficozinho. O ΔH é a diferença de tonalidade, tá certo? Diferença de tonalidade. E o ΔE é a diferença total de cor, onde o ΔE sempre vai ser positivo. Então, olha só. Porque para eu achar o ΔH, eu tenho que ter o ΔE, né? Então, o ΔE, ele é a raiz de ΔL ao quadrado, mais ΔA ao quadrado, mais ΔB ao quadrado. E aí, eu vou ter a diferença total de cor entre uma amostra e outra. E aqui, o ΔH, eu faço o quê? A raiz de ΔE ao quadrado menos o ΔL ao quadrado menos o ΔC ao quadrado, tá certo? E aí, eu vou ter a diferença de tonalidade. Vamos ver isso na prática, tá? Vamos mostrar aqui um exemplo. Então, eu peguei os dois tomates, né? Que estavam numa cor mais próxima daqueles três. Tomei o tomate 1 como o meu padrão. E o tomate 2 como uma amostra que eu quero comparar, tá? Fiz as análises, né? Analisei lá o LAB e o LCH para um e o mesmo para o outro. Com essas duas informações aqui de cada um, eu consigo achar todas as diferenças, todos os deltas. ΔL, ΔA, ΔB, ΔC, ΔH e ΔE, tá certo? Isso com a planilhinha de Excel, jogando ali, eu consigo obter todas essas informações, ok? Mas o equipamento também pode nos fornecer tudo isso sem eu precisar nem fazer esforço, tá bom? Então, ó, as diferenças podem ser obtidas diretamente no equipamento ou calculadas. Então, se eu deixar a leitura na coordenada LAB, né, e eu for para outra amostra e fazer a medição, ele vai dar o ΔL, o ΔE, o ΔA e o ΔB. E aí, quando eu clicar na coordenada LCH, ele vai me dar o ΔL também, o ΔE também, e o ΔC e o ΔH, tá certo? Então, só lembrando. Na leitura LAB, ele me dá essas 4 informações aqui. Na leitura LCH, ele me dá essas 4 informações aqui. Essas duas que se repetem para os dois e essas duas aqui de baixo.
tá? Plotando fazendo um gráficozinho entre o ΔC e o ΔL, né, que é a minha iluminação com a minha cor, eu vou ter o seguinte, ó. Vejam que aqui o ΔC foi positivo, deu 3,8. O ΔC está aqui, então 3,8. E o ΔL também deu positivo, deu aqui em torno de 4,8. Então, quando eu traçar 4,8 com 3,8, ele vai me dar justamente esse pontinho aqui, tá certo? E aí, o que acontece? Como ele está nesse quadrante, né, as amostras que se encaixarem aqui, por exemplo, vão ser amostras mais claras, tá? Se ele tivesse no quadrante oposto, ele seria uma amostra mais pálida. Se ele tivesse aqui próximo, né, da linha, seria mais opaco, ou mais vivo, ou mais escuro, ou mais intenso, tá? Então, a gente tem essas informações aqui para nos nortear também. Deixa eu botar aqui. Então, aqui, ó, olhando para os valores de L a B, tô nem olhando para cá, olhando aqui para cima, de cada tomate, a gente pode determinar objetivamente que os tomates não têm cores iguais. Então, só olhando aqui esses dados que a gente obteve, a gente já sabe que eles não são iguais. Visualmente, a gente já sabe, e numericamente isso se confirma. Percebam que o L é diferente, o A é diferente, o B é diferente, o C é diferente e o H é diferente. Então, objetivamente, não são amostras iguais, não são tomates iguais, tá? De cores iguais. E aí, com base nos valores que a gente encontrou de comparação, né, da amostra 2 com a amostra 1, a gente pode observar que esses valores nos dizem que o tomate 2 é levemente mais claro, tá? Então, ele é levemente mais claro. Até pelo próprio L, a gente vê que ele é levemente mais claro. Aqui, pela plotagem entre o ΔL e o ΔC, ele está no quadrante mais claro, tá? Ele é menos vermelho. Veja, o A dele deu 23. O A desse deu 30, então só pelo A que ele já é menos vermelho, mas pelo ΔA a gente percebe que ele está negativo, então ele está puxado para o quadrante verde, né? Então ele é menos vermelho, né? Se você voltar um slidezinho, você vai ver que o ΔA, se ele fosse negativo, ele era uma amostra menos vermelha, né? Perdão, era uma amostra mais verde. No caso aqui, a gente pode interpretar como menos vermelho. Então, ele é mais claro, menos vermelho e mais amarelo do que o tomate 1. Olha, o B nos dá a tonalidade amarelo-azul, né? Então, ele teve uma tonalidade aqui de 34 e esse aqui de 23. Então, como esse aqui é maior, ele está mais perto do amarelo. Então, ele é mais amarelo. E o próprio ΔB também nos confirma isso, porque ele foi positivo, tá? E se o ΔB é positivo, é porque ele é uma amostra mais amarela, tá? Então, o tomate 2 é mais claro, menos vermelho e mais amarelo do que o tomate 1, certo? Agora sim, se eu não tivesse mostrando esses valores de A, B, C e H, eu tivesse dando a vocês só os valores de diferença, pela diferença a gente saberia disso também, tá certo? A gente saberia com essa informação aqui do gráfico plotado, a gente saberia com essa informação do ΔA, do ΔB, a gente saberia que a amostra que a gente está comparando é justamente isso que a gente acabou de falar aqui, tá? E aí a gente pode determinar que a diferença de cor total, tá? Desses dois tomates é de 13,9, tá? Então, podemos determinar que a diferença total de cor é de 13,9. Então, eles têm uma diferença de cor ali de 13, não tem unidade, né? Uma diferença de 13,9, tá bom? É a diferença de cor entre essas duas amostras. Então, né, tem uma diferença significativazinha ali. Pronto, então, são essas informações aí que o equipamento nos fornece e que dá para a gente fazer esses trabalhos. Então, eu podia ter aqui vários tomates, pegar o meu padrão e fazer a identificação de vários tomates e ver se eles estão ali perto das informações do meu padrão. Se essa diferença de cor obtida, ela é permitida ou não. Então, eu posso propor o meu padrão de qualidade, tá certo? Deixa eu aumentar aqui. Eu proponho o meu padrão de qualidade e, com base nele, eu vou dizer se os outros materiais estão de acordo ou não, tá certo? Faça a variação para mais e para menos.
E com base nas minhas análises ali, eu vou dizendo, ó, tá dentro, tá fora, não tá dentro do permitido. E assim eu vou fazendo a minha seleção ou o que você desejar. Você pode fazer uma comparação entre amostras em amadurecimento, para você ver o comportamento de cor quantitativo dessa amostra, né, ao longo do tempo, e fazer uma curva bem legal com relação a isso. E aí, toda vez que você analisar uma amostra, no estágio de maturação, você pode ir lá para o seu gráfico e fazer uma identificação de como é que ele se enquadra no seu padrão que você colocou, se ele está muito maduro, pouco maduro, você pode obter suas classificações. Então, aí, a criatividade de vocês para usar esse equipamento, tá bom? Mas eu gostei muito dele, ele é bem versátil, dá para fazer vários trabalhos legais, tá certo? Não só para aula, né, em sala de aula, em aulas práticas, com os alunos no laboratório, uma ferramentazinha super bacana, como projetos também bem interessantes para aguçar aí o interesse, né, dos nossos alunos. Então, espero que tenha ficado claro essa aulinha aí rápida de interpretação de dados, tá? E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá, pessoal? Que a gente vai explicando melhor, tá bom? Um abraço e até a próxima análise.